Salve galera, meu nome é Gabriel Almeida, faço parte do movimento Canobá e esse é o vídeo de estreia da TV Canobá. O tema do vídeo é sobre a questão indígena e também uma resposta a uma nota que saiu no site oficial da FUNAI, do governo Bolsonaro. Bom, primeiramente eu gostaria de falar sobre a Fundação Nacional do Índio, que é o órgão indigenista oficial do Brasil. Idealmente seria o órgão que facilita a demarcação e regularização de terras indígenas, além da proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas. Porém, é importante ressaltar que a FUNAI foi criada em 1967, durante a ditadura militar, para abafar o contexto de expansão de fazendas e mineração Brasil afora, processo este que matou diversos grupos de indígenas. Ainda hoje, o processo de demarcação e regularização é extremamente burocrático e demora anos para se concretizar, pois a maior parte dos processos ficam travados durante gerações ou até mesmo não são atendidos. Na verdade, a FUNAI sempre teve um orçamento inferior às demandas e sempre contou com um quadro de funcionários insuficiente para dar conta da urgência da questão indígena no Brasil. A tabela a seguir mostra a tamanha burocracia e descaso do poder público em relação a 4 terras indígenas que estão prontas para serem homologadas. Eu gostaria de compartilhar alguns dados para a gente entender mais sobre a questão indígena no Brasil. Atualmente, existem no Brasil 1.296 tribos indígenas, que ocupam 13% do território nacional, vivendo em 722 terras indígenas, em diferentes fases do processo de demarcação. Por exemplo, 486 são terras homologadas pela Presidência da República, 74 são declaradas pelo Ministério da Justiça, 43 são identificadas e aprovadas pela presidência da FUNAI e 119 estão em processo de identificação pela FUNAI, ou seja, apenas 486 são homologadas pela presidência da República. O direito indígena nunca saiu do papel de fato. O ataque aos índios no Brasil é histórico. Apesar de na Constituição vigente constar que os povos indígenas detêm o direito exclusivo sobre as terras que tradicionalmente ocupam e que é dever do Estado garantir a demarcação e proteção de suas terras, na prática, assim como acontece com os quilombolas, suas terras são invadidas, griladas e esses povos acabam sendo expulsos de suas próprias terras. O Estado brasileiro sempre se omitiu frente à questão indígena, independente de qualquer governo que esteja na presidência, como podemos ver na tabela a seguir sobre os números de terras indígenas homologadas por governo. Se somarmos os anos do FHC, foram 145. Nos 8 anos de Lula na presidência, foram 87. Já no governo Dilma, foram apenas 21 terras homologadas. Logo, engana-se quem pensa que o PT foi favorável à questão indígena. Na verdade, foi o que menos demarcou terras nos últimos 30 anos. Dos 21 territórios indígenas homologados por Dilma, somente um se encontra no centro-sul do país, onde os conflitos são mais intensos. Não podemos esquecer também do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, proposto pelo governo Dilma, no qual a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte retirou as terras das populações indígenas e ribeirinhas que dependiam do rio Xingu para sobreviver. Agora chegou a hora de falar sobre a nota publicada no site da FUNAI no dia 4 de maio, intitulada de Os Fatos. Eu extraí 2 trechos da nota e gostaria de compartilhar com vocês. Abre aspas. O resultado destes anos de política indigenista socialista no Brasil, com todo o seu assistencialismo e paternalismo explícitos, podem ser resumidos na situação de pobreza, dependência e exclusão em que se encontram atualmente os povos indígenas brasileiros. Fecha aspas. Já um outro trecho, já no final da nota. Abre aspas. O povo brasileiro escolheu uma nova política indigenista com a eleição do presidente da República Jair Messias Bolsonaro. E, em respeito a essa escolha legítima e democrática, ressalta-se, todos devemos dar um voto de confiança às novas ideias e projetos de sucesso para o etnodesenvolvimento do indígena brasileiro, elemento fundamental do povo brasileiro. Fecha aspas. Bom, sobre esses 2 trechos, eu gostaria de ir por etapas.
Primeiramente, a situação que se encontra os povos indígenas no Brasil é consequência da mesma política que hoje vem sendo aplicada, a política marcada pelo etnocídio que vem sendo vivenciada desde a colonização. Nada tem a ver com socialismo, ou o que a fissura de Bolsonaro chama de socialismo no Brasil, que por sua vez nunca existiu. O etnodesenvolvimento que citam é a morte das diversas e diferentes culturas indígenas que ainda resistem no território brasileiro. A nota, na verdade, distorce a realidade e beira o absurdo. É cheia de calúnias, pois Bolsonaro sequer tem uma política indigenista. O seu respaldo está embasado somente em superstições e serve justamente para reforçar ideias inexistentes na realidade. Assim, assumindo o caráter de subordinação da atual diretoria e coordenação da FUNAI à figura autoritária do governo Bolsonaro. Já que a nota da FUNAI chama Os Fatos, vamos aos fatos. Desde que assumiu, o governo Bolsonaro não trouxe ideias e projetos de sucesso para a questão indígena. Pelo contrário, só em janeiro de 2020, o ex-ministro Sérgio Moro devolveu para a FUNAI 17 processos de demarcação de terra, justificado pelo marco temporal, além de se isentar de encontrar com representantes indígenas para discutir assuntos pertinentes às ações de proteção a esses povos. Querem decidir sobre os índios sem a presença dos índios. Essa é a nova política indigenista do atual governo. O que está posto é um extermínio em curso. Grandes latifundiários, madeireiros, grileiros e pecuaristas que mandam invadir terras, intimidar e matar os indígenas, os quais, desde que tomou posse, Bolsonaro encorajou para que explorassem recursos dessas áreas indígenas. O etnodesenvolvimento de seu governo significa terra indígena invadida e desmatada para o uso do agronegócio. A FUNAI, IBAMA e INCRA estão colocados a serviço dos ruralistas. Esses órgãos só têm servido aos interesses da elite rural do Brasil. Casos de invasão a terras indígenas, lideranças assassinadas são recorrentes, enquanto o governo não faz nada para impedir. Os assassinos e mandantes sempre ficam na impunidade. Já no início de sua gestão, Bolsonaro definiu seu lado ao lançar uma medida provisória que transferia a identificação, delimitação, reconhecimento e demarcações de terras indígenas para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, retirando da FUNAI qualquer envolvimento e autonomia para atuar nesses processos. Após muita pressão, a medida foi derrubada nas duas tentativas que o presidente fez, a primeira no início de 2019 e a segunda em junho do mesmo ano. Bolsonaro tem um compromisso evidente de entregar as terras indígenas para a exploração do grande capital. Ele já disse que não vai demarcar nem sequer 1 centímetro de terra indígena. O governo Bolsonaro é inimigo declarado dos povos originários. É preciso enfrentar o latifúndio e o agronegócio por meio da reforma agrária, delimitar e regularizar as terras indígenas, reestruturar a FUNAI de forma que garanta as condições necessárias para que as demandas sejam cumpridas, aplicando-se políticas de proteção a todos os povos originários, punir os assassinos e mandantes dos crimes contra os indígenas e parar a idealização folclorizada dos povos indígenas. Para isso, precisamos de um governo construído pelos de baixo, sem grandes empresários e latifundiários, sendo a classe trabalhadora e os povos originários os verdadeiros responsáveis por ditar o destino do nosso país. Nós, do Movimento Aquilombar, repudiamos esta nota da FUNAI e convidamos vocês para se organizar com a gente nessa luta. Sigam a nossa página no Instagram, se inscrevam no canal e aquilombe-se com a gente!